Graça e paz, meus irmãos, bem-vindo à quarta aula do curso de Pneumatologia. Queridos, estaremos tratando agora dos dons espirituais. Bom, na palavra de Deus há várias referências nas escrituras sobre o termo dom. As mais evidentes se encontram em 1 Coríntios 7:7 e 1 Coríntios também 12, do 1 ao 14. Em Romanos 12, do 6 ao 8, e em Efésios 4, do 7 ao 16, e em 1 Pedro 4, do 10 ao 1. A gente vai ouvir muito sobre essas questões dos dons nesses textos mencionados. Existem alguns termos no original grego que descrevem a natureza dos dons. Pneumáticos ou dons espirituais. 1 Coríntios 12, 1 refere-se à manifestação sobrenatural do Espírito Santo por meio de dons, que também são conhecidos como carismas ou dons do Espírito. Em 1 Coríntios 12, 1 refere-se à manifestação sobrenatural do Espírito Santo por meio de dons. Carisma ou dom de graça, 1 Coríntios 12, 4 refere-se ao favor que alguém recebe sem qualquer mérito próprio. Está relacionado à graça de Deus. A palavra diaconia ou ministério, em 1 Coríntios 12, 5, que também é um dom, refere-se ao serviço, trabalho e ministérios práticos. Em 1 Coríntios 12, 7, nós vemos as manifestações desses dons, referindo-se aos dons que operam na esfera natural, visível. Esses dons, irmãos, eles são classificados. Os eruditos, os estudiosos, eles dividem esses dons e os classificam. É necessário dizer que não há uma lista exaustiva de dons no Novo Testamento. Cada lista acrescenta algo a outra lista. Existem descrições em vários textos apostólicos, tais como em Romanos 12, do 6 ao 8, 1 Coríntios 7, 7 e 1 Coríntios 12, 14, além de Efésios 4, 7 e 16. Uma outra lista também desses dons, como nós mencionamos, está lá em 1 Pedro 4, do 10 ao 11. A lista ela é bem diversa, uma com mais detalhes que outras, porém todas elas declaram que tais dons são carismas, ou seja, dons da graça. Mesmo aqueles dons que são menos aclamados pela chamada teologia carismática, embora haja divergência entre os cristãos e teólogos, tanto nos dias atuais como em tempos mais antigos, nós classificamos em 3 distintos grupos para nível de conhecimento nosso. Bom, A. Dons de ensinos e pregação. A palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. B. Dons de poder, curas, operação de milagres, fé, profecia e discernimento de espíritos. C. Dons de adoração, a chamada glossolalia, ou seja, variedades de línguas e interpretação de línguas. É necessário dizer que o dom de profecia não é predizer o futuro, como alguns entendem, mas proclamar a vontade de Deus, exortar e levar o povo à retidão, à fidelidade e à paciência. A mensagem profética pode desmascarar a condição do coração de uma pessoa, tornando manifesta o segredo dos seus corações. 1 Coríntios 14, 25. Meus irmãos, é interessante entender que a questão dos dons ela foi muito banalizada de alguns anos para cá, principalmente quando se fala acerca dos dons da glossolalia, dons de línguas. Quando nós lemos lá em 1 Coríntios, aliás, em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito de Deus ele desce sobre os cristãos que estavam ali orando há mais de 40 dias, e ali a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus cai como língua de fogo em cima de cada um dos discípulos e todos começam a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo de Deus permitia. O texto ali é bem claro. O texto ali nos ensina que eles falavam em línguas, mas não eram línguas estranhas à humanidade. Eram línguas estranhas aos judeus. Eles falavam em diversas línguas, mas eram línguas existentes naquela época. Era como se fosse hoje, como se, por exemplo, nós estivéssemos juntos orando, pedindo a Deus a graça de Deus, pedindo a Deus fervor, e o Senhor derramasse sobre nós um dom especial, um dom de língua, e eu falasse em francês, e um outro irmão falasse em alemão, e um outro falasse em russo, e um outro falasse em belga. Claro, belga também é francês, né? Mas cada um falasse língua que nunca tivesse aprendido.
Então, esses dons, eles foram dons que, naquele momento, eles demonstravam claramente que algo extraordinário da parte de Deus estava acontecendo. E, naquele momento, existiam pessoas de várias nacionalidades. E aquelas línguas que eram faladas eram línguas que correspondiam às nacionalidades daquelas pessoas. Portanto, eles entenderam que algo da parte de Deus estava acontecendo. Por quê? Porque os discípulos começaram a glorificar o nome do Senhor em línguas referentes àquelas nações representadas por aquelas pessoas. Então não era a língua dos anjos e também não eram línguas desconhecidas do mundo. Eram línguas conhecidas das nações que estavam presentes ali, representadas por várias pessoas que eram convertidas ao judaísmo, que tinham ido naquele momento a adorar a Deus na sua antiga religião. E naquele momento ali, eles observaram que havia acontecido algo extraordinário da parte de Deus. O Espírito Santo de Deus derramava sobre os cristãos dons espirituais de línguas. Línguas que eram estranhas aos judeus, mas eram conhecidas ao mundo. Então, a partir de ali, os teólogos, os eruditos, vão dizer que começaram ali o ministério do Espírito Santo de Deus mais claramente. É claro que, como a gente disse em aulas anteriores, o Espírito Santo de Deus nunca esteve ausente. Desde a criação do mundo, quando a gente lê lá a criação do homem, quando a gente vê a criação do mundo, quando nós vemos a criação da nação de Israel, quando nós vemos ali lemos ali todo o Antigo Testamento, todos os livros proféticos, quando nós vemos ali o nascimento de Cristo, o Espírito Santo de Deus ele esteve sempre presente. Assim como a pessoa do Pai esteve sempre presente, assim como a pessoa do Filho esteve sempre presente. A questão é que Jesus, antes de ser encarnado, ele atuava também, mas sem um corpo físico. Mas o Espírito Santo de Deus ele esteve presente tanto no ministério do Pai, como no ministério do Filho, como agora dando início ao ministério chamado Espírito Santo de Deus. Como eu disse para os irmãos, alguns eruditos entendem que o livro de Atos dos Apóstolos poderia também ser chamado de livro dos Atos do Espírito Santo de Deus, dado ali a grande relevância às obras do Espírito de Deus através da igreja. Meus irmãos, terminando essa aula, nós teremos também a verificação de aprendizados, 3 questões, como os irmãos bem sabem. Aguardamos aí que os irmãos respondam, que os irmãos leiam as referências bíblicas. Como eu bem disse anteriormente, nós fazemos aqui um resumo e nós não lemos todas as referências. E é interessante e faz parte das nossas atividades lermos todas as referências bíblicas. E se os irmãos tiverem referências também que colaborem com as aulas que estão sendo dadas, nos enviem também. Seria muito interessante que os irmãos tirassem outras referências além das que nós postamos para os irmãos, para que o entendimento dos irmãos e o entendimento da aula seja maior. Que Deus abençoe os irmãos e até a próxima aula.